Pessoal, boa tarde. Olha só, hoje a gente começa um conteúdo novo. É a parte de histologia animal, tá certo? Então, essa primeira aula é uma parte introdutória. Eu vou mostrar para vocês alguns conceitos, algumas características sobre o estudo dos tecidos, tá certo? E nas próximas aulas eu tenho algumas animações, tenho alguns slides para mostrar a vocês e com isso a gente aborda a parte de tecido epitelial, de tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, tá certo? Então, como o próprio nome ele determina para a gente, histologia, isto do grego tecido, logia estudo. Você tem aí estudo dos tecidos, tá? Então, dentro dessa perspectiva, o que é que a gente encontra? Você encontra uma gama enorme de tecidos no nosso corpo que viabilizam diversos tipos de funções, tá? Então, se você analisar do ponto de vista estrutural e fisiológico, o tecido ele é oriundo exatamente de um conjunto de células. Células essas que vão proporcionar e tem como atribuição exatamente a função de alguma parte do corpo, tá certo? Então, observa bem alguns exemplos que eu vou te dar. Você tem o tecido epitelial, né? O tecido de revestimento. A principal característica do tecido epitelial é o revestimento. O tecido epitelial ele tende a revestir toda a tua estrutura corpórea, né? Em virtude exatamente dessa condição que você tem de trânsito entre alguns micro-organismos, alguns organismos que estão no meio ambiente. Então, com isso, o que é que acontece? Você forma uma barreira aí, né? Barreira essa que é intransponível se ela está íntegra. Nenhum micro-organismo, fungo, bactéria, vírus, ele não consegue passar por essa barreira, né? Porque se você observar mesmo a pele, a estrutura da pele, você tem tecido epitelial, né? Você tem tecido conjuntivo. O tecido epitelial ele é formado por várias camadas. Por isso que nós falamos que o tecido epitelial ele é estratificado, né? Ele é formado a partir de estratos. Essa denominação estratificação quer dizer camadas. E essas camadas, os tecidos eles tendem, o tecido epitelial ele tende a desprender. Por isso que quando nós tomamos banho, a gente libera uma quantidade muito grande de células, porque periodicamente nós estamos descamando, estamos liberando essa pele. Quando nós defecamos também existe uma descamação do epitélio interno do intestino. Quando nós urinamos, existe também a descamação do epitélio interno da bexiga. Isso para evitar exatamente a entrada desses micro-organismos, a permanência deles nas paredes desses órgãos e, consequentemente, a entrada. Por quê? Se você observar do ponto de vista patológico ou patogênico, um organismo, para que ele possa desenvolver toda a sua condição metabólica e, como conseguinte, desenvolver algum tipo de doença, ele tem que chegar ao seu órgão de tropismo. E para determinado tipo de doença, você tem órgãos diferenciados que eles vão atuar. Um exemplo clássico que eu posso destacar para vocês. O Trypanosoma cruzi, ele age aonde? Ele age no tecido cardíaco, né? Observe que o indivíduo, quando ele desenvolve aquele inchaço, aquele edema, que é a furunculose, você tem aí o tecido epitelial, ele é atingido de forma bastante concisa, né? Observa que essa bactéria que gerou a formação desse edema, ela estava no sangue. Então o indivíduo normalmente apresenta uma diminuição da taxa imunitária e esse micro-organismo ele começa a se desenvolver ali naquela área, né? Observa que a neurocisticercose, que é uma doença causada pelo cisto da solitária, né? Esse cisto ele se instala normalmente no encéfalo, por isso neurocisticercose, né? A leishmaniose tegumentar, a leishmaniose visceral, uma age no tegumento, age na pele, outra age nas vísceras. Ou seja, observa que a diversidade metabólica dos micro-organismos é muito grande. Você tem uma diversidade gigantesca, né?
Observa que a própria estrutura muscular ela é atingida pelo tétano. Você tem uma substância chamada tetanospasmina. Essa substância, que é produzida pelo Clostridium tetani, que é exatamente a bactéria que causa o tétano, esse micro-organismo ele pode estar no ambiente, pode estar em qualquer lugar aqui. Então o que acontece? Ele está na forma inativa, porque o ambiente ele se apresenta para a gente com muito oxigênio. A concentração de oxigênio que tu encontras no ambiente gira em torno de 21%. Mas no nosso corpo existem tecidos onde as concentrações elas são muito baixas. Então um organismo como esse, quando ele entra no tecido sanguíneo, quando ele entra no tecido conjuntivo, é um ambiente propício, porque ele encontra uma hipóxia. Hipo do grego, baixo, oxigênio, ou seja, baixa concentração de oxigênio, tá? Então, perceba que existe toda essa condição metabólica, né? No tecido nervoso, o que é que a gente encontra? A gente encontra características altamente interessantes. Você encontra um neurônio a priori, que é uma célula, é a célula que é a unidade morfofisiológica, né? A unidade morfofisiológica do sistema nervoso, onde essa estrutura ela vai viabilizar a condução do impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele é determinado a partir do sódio e do potássio, uma condição que a gente já teve a oportunidade de ver lá nas nossas primeiras aulas de bioquímica, em sais minerais. Eu comentei para você, coloquei até uma animação linda mostrando o processo de polarização, despolarização e repolarização do neurônio. É quando esse neurônio está preparado, quando ele envia a mensagem e quando ele precisa repolarizar para receber outro estímulo e enviar esse estímulo, tá? Existem algumas dicas que eu posso até começar agora para vocês. Exemplo, quanto maior, e vocês vão escutar no decorrer das outras aulas, quanto maior o grau de especialização, ou seja, quanto mais especializada for essa célula, ela vai se apresentar com um menor processo mitótico. O que foi que a gente viu em relação à mitose? Aí a gente começa a usar vários conceitos que nós utilizamos em outras aulas. O processo mitótico ele é caracterizado pela duplicação da célula, não é isso? Beleza? Tu lembrou? Uma célula 2N. 2N o que é cabeça? 2N o número de cromossomos. Então, esse 2N número de cromossomos quer dizer que essa célula ela tem 46 cromossomos. É nada mais, nada menos que uma célula somática. Opa, lembrei, cabeça. Isso. Então, essa célula somática, ela está relacionada exatamente ao processo mitótico. Então, na proporção que essa estrutura ela tem uma alta especialidade, essa célula ela é muito especializada. Cabeça, mas que célula é especializada? Vê lá, se liga. Aí tu tens célula muscular estriada cardíaca, célula muscular estriada esquelética, neurônio. Então, essas células são muito especializadas. Amores, muito difícil o indivíduo ele sofrer um infarto e aquele coração ele ser o mesmo. É muito difícil, é quase impossível. Sabe por quê? Porque aquela célula que forma ali a estrutura cardíaca, junto com um conjunto de células que são estruturas que vão viabilizar exatamente a condução elétrica, né? Observa a cabeça do coração, tem eletricidade. Oh, meu Deus! Eu não acredito. Você tem um conjunto de células ali que vão propiciar o batimento cardíaco. O nó sinoatrial, o feixe de His, a rede Purkinje, né? Então, todas essas células, elas vão auxiliar exatamente o batimento cardíaco. Observa que você não controla seu batimento cardíaco. Eu vou parar agora o meu coração. Não existe isso, pelo amor de Deus, não existe. Você não consegue parar seu coração, né? Então, são células muito especializadas. Até mesmo quando eu começo a falar para você aqui, comecei a comentar para vocês todos esses aspectos, todas essas características, até um ar que eu estou falando, que eu estou comentando para você, esse arzinho, ele chega no teu ouvido, o teu ouvido ele capta, passa para o encéfalo, ele decodifica e depois ele emite para você entender aquele ar. Imagina uma frase, imagine
um parágrafo, imagina uma página toda, imagina um livro. Então, o teu corpo, ele tende a decodificar isso. Cabeça, você pode dizer para mim, cabeça, peraí, pá, peraí, eu não acredito numa coisa dessa. Eu, por quê? Mas se, imagina o seguinte, vê, presta bem atenção. Se eu falar, I cannot believe it's true. E aí, tu entendeu? Alguns podem entender. Quem já fez um curso de inglês ou quem sabe inglês. Mas se você não sabe esse código, o teu cérebro ele não vai conseguir decodificar. Né? Então, I cannot believe it's true. Eu não acredito que isso é verdade. Tá? Então, observa que quanto mais especializada, menor vai ser o processo de reprodução dessas células. E quanto menor a quantidade, quanto menor a sua especialidade, a sua especialização, o seu grau de especificidade, consequentemente, essa célula ela vai se reproduzir mais. Exemplo, célula epitelial, você se corta. Passado o tempo, aquele corte, ele vai se fechando, você tem um processo de coagulação. Dentro desse processo de coagulação, eu encontro uma cascata metabólica do processo de coagulação. Existem várias proteínas, existe o cálcio ali para auxiliar a coagulação, existe a filoquinona, que é a vitamina K, que também vai auxiliar. Ó. Tudo isso são tecidos. Você está aí relacionando o tecido sanguíneo, que está relacionado, que está incumbido de promover exatamente esse tipo de estabilidade, que está relacionado a viabilizar o processo de cicatrização. Porque todo esse conjunto de substâncias, de estruturas e de células, né, no caso dos trombócitos, que são as plaquetas, estão lá no sangue, que é um tecido. E outra, eu vou dizer mais, se você falar sobre sangue, ele é a melhor representação do tecido conjuntivo. Porque o tecido conjuntivo, o próprio nome já está dizendo, é tecido conjuntivo, que vem de conjunto. O sangue, ele está em toda parte do teu corpo. Ele precisa oxigenar as células. Ele capta esse oxigênio a partir da oxemoglobina, que é o conjunto, que é o complexo que você encontra com a hemácia, não é isso? A hemoglobina e o oxigênio e os átomos de ferro. Então observa que esse oxigêniozinho que você está captando, que está formando a oxemoglobina, apresenta-se para a gente com uma condição metabólica muito interessante. Tá? Então, do ponto de vista fisiológico, o que é que a gente vai abordar em histologia? Nós vamos ver características gerais dos tecidos, nós vamos ver depois tecido epitelial, os tipos de epitélio, função do epitélio. O tecido epitelial também ele forma glândulas, tecido conjuntivo, todos os tipos de tecido conjuntivo, né? Que você não encontra só um. Você tem o osso é tecido conjuntivo, o sangue é tecido conjuntivo, existe o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo é tecido conjuntivo, tá? Depois nós vamos ver tecido muscular e para a gente fechar com chave de ouro nós vamos ver tecido nervoso. Então, amores, beijão, tá certo? Nosso novo conteúdo, a parte de histologia, tá? Fica com Deus. Essa aqui é a parte introdutória à histologia, tá? Abração, tudo de bom para tu.